Boa noite. Voltou a chover forte no litoral sul nesta quinta-feira e as cidades ainda contabilizavam os prejuízos do temporal de ontem. A chuva e o vento de cerca de 80 km. No próximo domingo, cerca de 75 mil moradores da Baixada Santista podem ficar sem água momentaneamente. Bairros das cidades de Cubatão, Santos, São Vicente e Praia Grande vão ser afetados por causa de uma realização de obra de manutenção preventiva da estação de tratamento de água da Sabesp. O fornecimento ficará suspenso da 1h30 da tarde às 6h30 da noite. O fornecimento domiciliar voltará à normalidade em pouco tempo, segundo a empresa. Em Itanhaém, no próximo sábado, 2.128 famílias inscritas no programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal vão receber as chaves dos imóveis construídos em conjunto habitacional. Veja a seguir, time do Peixe não jogou durante a semana, mas no domingo tem clássico na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. Esse é um dos temas para Orlando José comentar depois do intervalo. Fique com a gente. Futebol. Tem clássico na Vila Belmiro. Às 4 da tarde, o Santos enfrenta o Palmeiras. Sobre a partida, conversa agora com o comentarista esportivo Orlando José. Boa noite, Orlando. Boa noite, Vanessa. O Santos deve poupar os jogadores pensando na Libertadores contra o Colo-Colo? Não, eu não faria isso não, sinceramente. Eu acho que o Santos tem que colocar em campo a força máxima. Aliás, é uma proposta do técnico Marcelo Martelotti. Não sei se isso vai sair da teoria para a prática. Mas eu entendo que o Santos não tem que poupar ninguém. O que tiver de melhor tem que colocar em campo. O Santos precisa, inclusive, subir posições, porque quanto mais subir posições no Paulista, melhor de ser beneficiado na outra fase. Porque é questão de mata-mata, quem tiver melhor situado joga por empates, tem umas regalias que o próprio regulamento do campeonato estão oferecendo. Então, acho que não tem que poupar, até inclusive se ganha conjunto jogando. E o time tem um jogo dificílimo quarta-feira que vem com Colo-Colo, tem que aproveitar domingo o time para jogar contra o Palmeiras, que é o líder da competição hoje. Ninguém melhor do que o Santos para ganhar do líder em casa. Já arrisca um palpite? Eu acho que o Santos tem todas as condições de ganhar o jogo. Jogar aqui, a pressão vai ser toda da torcida do Santos contra do Palmeiras. Eu acho que o torcedor do Santos tem que ir para torcer, incentivar, não agredir, incentivar o time para a vitória. Agora, em relação à Libertadores, 2 times brasileiros venceram. E venceram bem. O Cruzeiro, inclusive, já está classificado matematicamente. Deve ter conseguido o primeiro lugar do grupo. Isso é muito bom, porque na questão dos mata-matas ele se beneficia lá na frente. E o Internacional mostrou que é um time copeiro, que Libertadores é com ele mesmo. Já foi campeão da Libertadores, já foi campeão do mundo e o time está no caminho certo para conseguir outra boa classificação. Agora, pela Copa do Brasil, São Paulo perdeu para o Santa Cruz fora de casa, né, Orlando? É isso que sirva de lição, inclusive, para o time do São Paulo, porque eles vinham muito empolgados com aquela vitória diante do Corinthians no último domingo. O 98º gol para os corintianos do Rogério Ceni, para os São Paulinos o 100º. A verdade é que o Rodrigo Souto acabou dando de bandeja, aí está o gol contra. Ele marcou contra o próprio Patrimônio, inclusive ele jogou para fazer o gol. A jogada é muito clara. E o São Paulo teve algumas oportunidades, mas esse gol estava impedido, foi bem anulado pela arbitragem. Estava à frente, o atacante do Tricolor. E este resultado é um alerta para o São Paulo no jogo de volta quarta-feira que vem contra o Santa Cruz no Morumbi. Porque não vai ser fácil, não, porque o time do Santa Cruz é muito forte fisicamente e vai jogar só no contragolpe, vai atropelar o São Paulo em termos defensivos e o São Paulo tem que ter paciência para buscar o resultado. Precisa ganhar por 2 gols de diferença para se classificar. Obrigada pela participação, Orlando. Segunda-feira, mais conversa, né? Tomara que a gente venha com uma conversa boa do Peixe, já preparando para o esquema do jogo contra o Colo-Colo, que vai ser difícil. Muito obrigada. Boa noite. Em 2010, Itanhaém registrou 190 casos de dengue. Este ano foram 3. Para a Prefeitura, o trabalho lúdico de conscientização realizado nas escolas ajudou muito na redução desses números. Próxima segunda-feira, a Avenida Conselheiro Nébias, em Santos, vai ganhar faixas de uso exclusivo para ônibus. O espaço preferencial à circulação de veículos de transporte coletivo será acionado pela CET no sentido centro-praia, entre as ruas Borges e Minas Gerais. O funcionamento do chamado corredor será de segunda a sexta, das 5 da tarde às 8 da noite, quando ficará proibido o estacionamento de veículos naquele trecho. Transporte escolar e táxis com passageiros também terão prioridade. No próximo bloco, hoje é dia 31 de março. Na história recente do país, uma data polêmica que até hoje é debatida por várias gerações. Aqui no estúdio vamos conversar com o cientista político Fernando Chagas num retrospecto dos 47 anos da Revolução de 64. Depois do intervalo. Até já. A
Revolução de 1964 completa neste 31 de março 47 anos. Na época, os militares tomaram o poder, destituíram o Congresso e derrubaram o então presidente da República, João Goulart. Começava ali o período da ditadura militar no Brasil, que durou mais de 2 décadas. Sobre essa data marcante na história recente do país, eu converso com o cientista político Fernando Chagas. Boa noite, Fernando. Obrigada por ter vindo participar do Caderno Regional. Boa noite, eu que agradeço o convite. Boa noite especial aos telespectadores. Estamos à disposição. O que representa o golpe militar para a história do Brasil? Como você vê esse movimento? Foi a página mais triste da história recente do Brasil, da história contemporânea. Porém, deixando essa tristeza de lado, podemos analisar o que foi realmente a Revolução. A Revolução, na realidade, não ocorreu dia 31 de março. A Revolução ocorreu no dia 13 de março de 1964, quando na Central do Brasil, cerca de 300 mil pessoas fizeram um movimento em prol do governo do João Goulart, chamado Jango. Aquela movimentação no Rio de Janeiro acabou assustando a sociedade civil, o empresariado e, de uma forma geral, a classe média. A classe média, na época, tinha um certo temor do comunismo, que hoje Rússia, na época União Soviética. Em contrapartida, em São Paulo, no dia 19 de março, houve um movimento idealizado pela Igreja Católica, Caminho de Deus pela Família, e que participaram cerca de 400 mil pessoas. Então, com a Central do Brasil, pró-governo, e no Rio de Janeiro, em São Paulo, com o apoio da Igreja Católica contra o governo, aquilo deu sustentação para que os militares, com o apoio da classe média, se não tivesse tido o apoio da classe média, não teria havido a Revolução. Em 31 de março, ocorresse a Revolução que começou o regime militar. Porém, essa Revolução não ia ocorrer no dia 31 de março, ia ser, na realidade, dia 2 de abril. Porém, Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, sentou com um comando militar e de Minas Gerais eles foram para o Rio de Janeiro e no dia 31 de março eles decretaram a queda do presidente Jango. O presidente Jango ainda foi para Brasília, mas estava isolado em Brasília. Fugiu para o Rio Grande do Sul, é onde ele tinha apoio, mas foi insustentável. Então, a partir de 31 de março, houve a instalação do novo regime, o regime militar. 2 décadas sem democracia. 2 décadas sem democracia que custaram caro, né, para o Brasil. Tivemos diversos governos militares, a economia, enquanto foi bem, enquanto o Brasil, principalmente no milagre brasileiro, final da década de 60, início da década de 70, até o problema do petróleo, a crise mundial do petróleo, a economia do Brasil ia muito bem. Então, sustentou o Brasil. Indo bem, com a repressão à imprensa, a população não ficava informada, então muita gente gostava do... Gostava. Teve a Copa do Mundo de 1970, que, com Garrastazu Médici, o presidente Garrastazu Médici, foi muito bem querido pela população brasileira a partir de 72, e inclusive com a imprensa bastante fechada. Em 1970 a imprensa foi realmente muito represada, muito limitada, muito restrita, e ela não podia se manifestar. Eu me lembro que até um jornal de São Paulo, para passar informações, dava notinhas de receita de bolo. E assim por diante. Até que chegou um momento que estava insustentável. Em 1977, a situação muito insustentável, o pacote de abril de 1977 com o Geisel, que ainda tentou segurar a Revolução, mas aí já era impossível. Aí viemos, na sequência, tivemos ainda a economia numa queda acentuada, até que chegou o movimento das diretas já. Em 83, 84. Isso, o movimento das diretas já, mas antes disso, antes das diretas já, se não me falha a memória, 77, 78, houve um movimento no ABC de sindicalistas, liderado por um tal de Lula, que viria a ser o presidente, o nosso presidente. Ali surgiu realmente o primeiro movimento, desde o AI-5, em 1978, em 1977, não foi nem 78, foi 77, no ABC, um movimento sindicalista que parou com uma greve, Santo André, São Bernardo e São Caetano, parou esse movimento grevista, parou as 3 cidades. E ali surgiu a figura do Lula. Depois também houve a reforma partidária, porque era um momento de tentar, o Golbery Couto Silva, que era chamado de Eminência Prado, tentar dar um fôlego, uma sobrevivência para a ditadura militar. Então, o que fez? Acabou-se a Arena e o MDB. E acabou-se o bipartidarismo e criou-se o multipartidarismo. Aí surgiram vários partidos, inclusive o PT, e deu um fôlego para a ditadura.
porém Vianais direta já. E aí começou a retomada da democracia com a eleição de Tancredo Neves. Qual que é a importância de Tancredo Neves para o país? Foi fundamental, porque ele foi o grande articulador. Ele como mineiro, né? A Revolução de 64 começou em Minas. Na realidade, foi o Magalhães Pinto, governador de Minas, que propiciou aquela revolução junto com os militares. E foi em Minas, com Tancredo Neves, com toda a sua habilidade, que fez essa transição sem derramamento de sangue. Transição sem morte, mas antes disso houve um acordo entre militares e o Congresso e a sociedade civil com a lei da anistia. Os militares não seriam perseguidos com a abertura do país. Felizmente Tancredo Neves faleceu e o José Sarney, vice, assumiu a presidência da República. O importante do José Sarney é que pesem todas as críticas ainda hoje feitas. Apesar da hiperinflação, o José Sarney, o presidente José Sarney, hoje presidente do Senado, ele soube fazer muito bem essa transição. Ele teve paciência e tolerância, paciência pessoal e tolerância política para fazer a transição do regime militar para, finalmente, a democracia que iniciou com o presidente Collor, que infelizmente foi cassado. Não soube... Foi cassado. O presidente bonito, que falava bem... Marqueteiro, mudou a forma de fazer política no Brasil. Depois do presidente Collor, se mudou a forma de fazer eleições no Brasil, né? Porém, ele era jovem, não soube também, vamos dizer, negociar com o Congresso, negociar no bom sentido, fazer acordos institucionais com o Congresso e acabou caindo com os caras pintados nas ruas. Então, os caras pintados, aquela juventude saiu na rua, né? Lindenberg, que hoje é senador por Rio de Janeiro, liderou aqueles caras pintadas, né? Que inclusive hoje é senador com o presidente Collor. Aí, com o anúncio do impeachment, ele acabou renunciando. Mas aí já não tinha mais, já tinha iniciado o processo, ficou afastado da política, voltou agora para o Senado e o Itamar Franco assumiu. E quando ele assumiu, foi a grande virada do Brasil, né? Como eu falei, em 68 e 70, de 68 a 72, o Brasil viveu um milagre brasileiro. Aquele milagre que custou caro, uma década perdida de 80, até a década de 90, quando veio o Plano Real. O Plano Real acabou com a inflação e o brasileiro começou a se adaptar com a democracia, que tanto era pedida, e também com uma moeda estável. Porque não existe democracia sem uma moeda estável. Finalmente, hoje nós vivemos um bom momento, uma democracia plena, que todos podem votar, manifestar a sua opinião, sem lei de imprensa que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, todos têm direito à manifestação, ao pensamento, e uma moeda estável. E pela primeira vez, uma mulher na presidência da República. Nós vivemos um momento mais longo da nossa democracia e, felizmente, a democracia no Brasil está consolidada. Da América do Sul e até dos chamados BRICS, né? Os BRICS é um termo usado para resumir Brasil, Rússia, Índia e China, que são os países que mais crescem. O país mais democrata desses quatro é justamente o Brasil, e o país mais democrata da América Latina hoje é o Brasil. Muito obrigada pela sua participação aqui, Fernando Chagas. Eu que agradeço e estamos à disposição. Boa noite a todos. Uma boa noite para você. Daqui a pouco, Mongaguá promove monitoramento marinho para evitar desastres ambientais. E em Santos, mudança da Câmara Municipal para prédio histórico ainda vai demorar. As informações em instantes. Aguarde. O principal objetivo da Câmara Municipal de Santos em mudar de sede era diminuir as despesas com a estrutura física dos locais ocupados hoje. Só com as sessões no prédio da Prefeitura são gastos por ano cerca de R$ 750 mil para a manutenção do espaço alugado. Isso fora outras salas comerciais alugadas também no Centro Histórico. Essas despesas, que deveriam acabar na semana que vem, ainda vão continuar por um bom tempo. Veja por quê. Na manhã de hoje, em São Vicente, uma tartaruga do tipo verde foi encontrada morta na Praia dos Milionários. Só neste mês de março, mais de 10 animais marinhos foram encontrados por populares nas praias da região. Em Santos, no Aquário Municipal, pelo menos 9 tartarugas estão se recuperando para voltar ao mar em breve. E ainda sobre o tema marinho, no Litoral Sul, uma parceria entre a Prefeitura de Mongaguá e o Corpo de Bombeiros permite que os guarda-vidas monitorem a ação de barcos de pesca ilegais. O objetivo é evitar o que aconteceu em janeiro deste ano, quando milhares de peixes mortos apareceram nas praias da cidade. O Caderno Regional termina aqui. Amanhã nós estaremos de volta com mais informações sobre a Baixada Santista às 7h15 da noite. Continue com a nossa programação. Uma boa noite e até lá!